Seguimos agora a nossa programação para o nosso primeiro painel. Ações sobre o indicador do boi da Tagro e as perspectivas para o mercado em 25 e 26. Importantíssimo painel que vai traduzir números. Para darmos início à programação técnica com o tema central, que vai trazer essas atualizações, serão apresentados dados mais recentes da plataforma colaborativa, que vem ganhando relevância como referência de preços no mercado pecuário. A conversa também vai ter uma leitura estratégica dos fatores que podem influenciar o comportamento da arroba nos próximos meses, como clima, reposição, consumo interno e dinâmica de exportações. Para moderar esse debate, eu convido ao palco o líder da área de pecuária da Tagro, João Otávio de Assis Figueiredo. Por favor, uma salva de palmas. Contamos também com a participação dos analistas da equipe da Tagro Pecuária. Analista da Tagro Pecuária, Ana Sofiati. Por favor, Ana. Uma calorosa salva de palmas também o analista da Tagro Pecuária, Guilherme Yankee. Por favor. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esse tema tão propositivo, que vai trazer diversos esclarecimentos para a gente. As perguntas que poderão ser enviadas ao longo do painel pelo formulário digital, acessando o QR Code exibido na tela aqui que vocês estão acompanhando, e ao final o moderador vai selecionar algumas delas para vocês responderem. Então, por favor, João, é com você. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Hoje é um dia que a gente está muito contente de poder receber toda a cadeia pecuária nacional, uma abertura tão importante, com tanta representatividade, diversas entidades de classe, duelo dos pecuaristas, ABCZ, Angus, GPB, todos os amigos aqui reunidos, a indústria muito presente ao nosso lado também, e todas as entidades governamentais, que aqui sendo representadas pelo governo do Estado, pela Prefeitura. E agradecer ao Dr. Plínio Nastari, Guilherme, Luiz Felipe, Dona Ruth, toda a família que nos dá apoio para desenvolver esse projeto. A pecuária da Tagro é uma área relativamente recente, em comparado com a história da companhia, mas a gente fica muito contente de, no intervalo relativamente curto de tempo, já ter tanta representatividade, a gente está podendo aí, com os nossos indicadores, dar lastro para que esse mercado celebre contratos no dia a dia, no mercado físico, entre indústria e pecuarista, e também ser o alicerce da liquidação dos contratos futuros em bolsa, que nós estamos muito contentes que hoje a gente está conseguindo alavancar bastante esse mercado, e mais tarde o Guilherme e a Marielle vão poder mostrar um pouco mais de dados, como isso tem avançado. Para o painel de hoje, a gente vai trazer aqui uma apresentação que eu tenho o prazer de estar na companhia da Ana Sofiati, a nossa coordenadora do indicador do boi da Tagro, o Guilherme Yankee, nosso analista e coordenador da área de proteínas, de pesquisa e de inflação. A gente vai fazer com vocês uma atualização aqui de como é que estão os dados do indicador e também a nossa visão de mercado para esse final de trimestre e o que nós estamos projetando aí para a próxima temporada também. Então, por favor, vamos tomar assento aqui. Queria, por favor, o passador de slides, se alguém puder me emprestar. Bom, a Datagro, como vocês conhecem, é uma empresa que tem 40 anos de história, fundada pela Dona Ruth, pelo Plínio Nastari. Hoje a gente já tem aí clientes em mais de 50 países, somos um grupo de mais de 300 colaboradores que estão distribuídos nos nossos 9 escritórios, 8 no Brasil, 1 lá fora nos Estados Unidos, e somos 12 unidades de negócio aí que estão tocando toda a área de serviço da porteira para dentro até o Porto de Santos, que a gente também dá suporte para esse mercado de exportação. Agora, uma unidade muito importante da Datagro, que é a Datagro Pra, a nossa Price Report Agency, a nossa agência de levantamento de preços primários, que a gente já faz levantamento de dados para a agricultura há mais de 30 anos, para o mercado de açúcar, etanol, mercado de cana e seus produtos. O mercado de grãos também fazemos para soja, milho e trigo. E todos esses levantamentos da Datagro são baseados e têm como os nortes toda a regulamentação IOSCO, que é regulamentada pela ONU, que faz todos os parâmetros nos pilares de segurança de preço, que são coleta, armazenamento, auditoria e distribuição. Então, a gente fica muito contente de um dos nossos produtos ser o indicador do boi da Tagro, que hoje já tem uma representatividade muito expressiva no mercado. A gente, como vocês conhecem, a plataforma
De coleta, a gente tem o nosso aplicativo, que muitos já conhecem, que é uma dos nossos canais de coleta junto ao pecuarista. Então, a gente tem ali cotações, análises, notícias, diversos indicadores de mercado que ajudam na tomada de decisão. Então, é muito importante todos estarem conhecendo. Todo o nosso amparato de dados, né, para diversos outros mercados ficam disponíveis, todos os indicadores que compõem nutrição animal para confinamento, desde DDG até bagaço de cana, a gente tem ali 1.050 regiões, farelo em 9 praças também, então tudo isso disponível para que vocês possam ali tomar as decisões da maneira correta. E tudo isso aqui para a gente é de maneira gratuita, tá? A gente tem a operação porteira aberta do Indicador do Boi, todos convidados, essa plataforma realmente traz esse espírito colaborativo, você fornece a sua informação para contribuir com o indicador, então a gente tem essa, vamos dizer assim, uma comparação com o aplicativo Waze, por exemplo, né? Você dá a sua posição no trânsito para saber como está o trânsito como um todo, e a mesma coisa no mercado pecuário, você reporta suas negociações, contribui com o indicador e, claro, contribui com o seu vizinho também, que está ali vendo para onde está nesse mercado, os movimentos de queda e de alta que são naturais do mercado de commodities, que realmente são ciclos e têm oscilações que o mercado precisa estar acompanhando para poder antecipar e tomar as melhores decisões. Agora eu pedi para a Ana fazer uma atualização para a gente de como é que a gente está, Ana, em termos de agentes colaboradores, porque todo indicador é composto pelos chamados ACs, que são esses agentes que contribuem com o dado. No caso da pecuária, a gente tem 2 elos, o pecuarista e também a indústria. Como é que a gente está, Ana, por favor? Bom dia a todos. Obrigada, João. Como você já mencionou, o aplicativo é a nossa ferramenta de contato com toda a cadeia da pecuária. É por lá que a gente, inclusive, faz a coleta de dados dos pecuaristas, dos produtores. Hoje, a gente já tem quase 12 mil pecuaristas cadastrados nesse aplicativo. Tá? Não só pecuaristas, mas diversos outros membros da cadeia. É lá que a gente disponibiliza os nossos boletins e diversas outras cotações. E a gente já tem uma base distribuída geograficamente por todo o Brasil. A gente já tem mais de 4.500 colaboradores parceiros, tá, dentro desses 12 mil usuários, sendo que esses são aqueles que contribuem com seus reportes das negociações que foram feitas. A gente já tem quase 5 mil propriedades, porque cada colaborador parceiro pode ter mais de uma propriedade cadastrada, sendo ela de onde vão sair os animais que foram negociados. Aqui, na outra ponta da cadeia, a gente já tem 20 grupos frigoríficos que são nossos parceiros. Tá? A gente recebe negociações deles diariamente. Também estão distribuídos aí pelo Brasil para todos os estados. E a gente está sempre procurando mais, então, falando com novos parceiros e tentando manter os nossos parceiros próximos. A gente conversa tanto com os pecuaristas quanto com a indústria aí, diariamente, para entender as negociações. E é por meio do reporte dessas duas pontas que a gente consegue fazer a nossa auditoria, que é o cross-check, né, que a gente chama, que é, se alguém vendeu e alguém comprou, essa negociação ela tem que ser a mesma, e a gente consegue auditar grande parte dos dados e descartar uma das informações para que nada seja duplicado na nossa base. Ana, eu acho que todo indicador, né, a gente sempre coloca que pode ter a melhor plataforma do mundo, de coleta, armazenamento, distribuição, auditoria, mas se a gente não tiver o insumo que é dado, esse indicador não vai ter assertividade. A gente, em termos de amostra, conseguiu avançar muito nos últimos anos. Ana, você pode contar um pouco mais para a gente? Claro. Desde 2020, que foi quando a gente consolidou a base de dados do indicador, a gente teve um crescimento muito expressivo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, mas desde lá no comecinho, nos últimos 5 anos, a gente tem um crescimento médio ponderado ao ano de mais de 50%, tá? Para cada ano que passou aqui, é um dado super bacana. E até ontem, final do dia, depois do fechamento, a gente soma mais de 38 milhões de cabeças na nossa base. Pode passar. Eu acho que vale o destaque aqui que a gente colocou, eu acho que todo mundo consegue ver as cores, que principalmente nos últimos 2, 3 anos, como eu falei, o aumento da nossa amostra, da nossa coleta de dados, está muito significante, muito interessante. A IOSCO dita que qualquer indicador com mais de 20% da amostra, né, do total, já é um indicador bem calibrado, e a gente está recebendo, para esse ano de 2025, 1.500.000 cabeças por mês, tá, aproximadamente. Em 2024, esse número já estava muito relevante, de 1 milhão de cabeças, mas a gente está crescendo, expandindo a amostra, e, como eu falei, sempre buscando novos parceiros. Então, esses dados são muito significativos, e eles que resultam, tá, nesses
quase 58% de participação nos abates CIF para todos os meses do ano, agora para 2025. Ano passado, esse dado estava em mais de 45%. Isso dado que a gente está falando só de animais balcão, tá? Que são os animais que vão compor o cálculo do indicador. Aqui, eu acho que um dado que vale ressaltar, que é uma dúvida frequente, o indicador recebe, em média, 45 mil cabeças, tá? A nível Brasil, vindas de mais ou menos 2.000 negociações. E o melhor de tudo, eu acho que foi uma grande sacada do indicador, é que mais de 70% desses dados que a gente coleta diariamente são recebidos de forma automatizada. Então, a gente tem um sistema de API, tá, que é um sistema que conecta, seja no sistema do frigorífico, seja no sistema do produtor, que já tem essa gestão bem tecnificada. E, ao longo do dia, caso seja um volume grande de negociações, a gente vai recebendo tudo que chega, como ordem de compra efetivada ou ordem de venda realizada também. E, se for um volume menor, às 5 horas da tarde, o robozinho vai lá e pega tudo que entrou no sistema do nosso fornecedor de dados. Então, isso aqui certamente facilita muito o nosso trabalho, mas o mais importante é que ele fornece muito mais segurança para todo esse processo. Para São Paulo, que é a nossa praça base, a gente tem uma média de 6 a 7 mil cabeças coletadas, tá, diariamente, que vão compor o indicador, e isso, a gente tem um pouco mais de 40% dos dados recebidos de forma automatizada. Bom, Ana, isso aqui falamos dos abate, os indicadores, né? E você comentar um pouquinho como é que a gente está elaborando outros indicadores a partir desse do boi também, que eu acho que tem algo muito interessante de poder compartilhar esses projetos que a gente está tocando. Bom, hoje a gente disponibiliza diariamente, tá, lá no nosso aplicativo, o boletim regionalizado do Mato Grosso, que é o nosso estado com maior taxa de coleta de dados. Então, lá a nossa amostra já está muito significativa, a gente estima ter 80% de todo o abate que acontece no estado. E a gente consegue fazer isso dividindo em 4 praças. E, para esse ano, a gente está disponibilizando não só o regionalizado do boi gordo, mas também para as fêmeas de vaca e de novilha. Já para São Paulo, a gente também disponibiliza o indicador regionalizado, mas sempre à sexta-feira, toda sexta-feira, depois das 6h30, né, então depois do fechamento total completo do mercado. E ele é disponibilizado no nosso site, tá? Não é no nosso aplicativo, em uma aba que se chama Informe Semanal Pecuário, que é um relatório que a gente emite para o mercado com um pouco mais de informação sobre o que aconteceu na semana. Além disso, a gente tem o nosso indicador de reposição, que está em construção, está se consolidando. A gente já tem mais de 2 milhões de cabeças na nossa base, mas eu faço o apelo, né, o pedido para todo mundo que puder contribuir com os dados de reposição. Vai ser muito bom para a gente está no momento de consolidar esse indicador, então fica o convite para todo mundo colaborar e ajudar a gente a aumentar essa amostra e calibrar cada vez mais os nossos números que são feitos para Nelore, Nelorado e cruzamento industrial. Ana, a gente teve recente inovações na plataforma, né, uma reforma no nosso site, tem outros indicadores disponíveis que eu acho legal o pessoal também, você contar um pouquinho para eles o que foi feito, para eles conhecerem um pouco mais. Perfeito. A gente trouxe um vídeo rápido aqui, tá, mostrando o novo site. Ele foi repaginado, já tem algum tempinho, mas eu não sei se todos viram. Está mais bonito, está com mais ferramentas, a gente tem todos os boletins disponibilizados lá. A média de 5 dias, que foi uma coisa muito pedida e que é utilizado de forma padrão por toda a cadeia. Além do informe pecuário semanal, como eu mencionei, que é liberado toda sexta-feira. E eu acho que da maior novidade, né, a mais recente das inovações, que é o token, que é o nosso selo de verificação do boi gordo, que é uma ferramenta que a gente criou, a gente trouxe para tentar trazer mais segurança e mais transparência para a cadeia como um todo. Tá? Então, a gente quer deixar os agentes cada vez mais confortáveis com o nosso indicador. Então, acho que pode parar. Vou destacar de novo, tá? O regionalizado para as fêmeas, para a vaca e para a novilha, que são uma novidade. O informe semanal, o informe pecuário semanal das sextas-feiras. Lá a gente tem as médias para todas as praças de São Paulo da semana, as máximas e mínimas ao longo da semana e alguns outros dados, como evolução da escala de abate, média de bônus durante a semana. Tem ali a série de reposição para o pessoal poder ficar de olho. Então, é um relatório muito legal, tá, para vocês consultarem. E agora, voltando na nossa grande novidade, no token, que eu vou explicar um pouco mais agora, ele foi criado para trazer segurança, para trazer transparência, e ele funciona da seguinte forma. Todos os dias, a gente recebe da indústria diversas linhas, tá, com negociações que foram realizadas ao longo daquele dia e que foram finalizadas, né, fechadas. A gente não pode receber o nome dos colaboradores, dos fornecedores da indústria, porque a LGPD não permite que esse dado seja repassado para a gente. Então, o que a gente faz
Para cada negociação que a gente recebe, existe um identificador, um número, um ID, e para cada ID desses, a Datagro devolve uma chave aleatória, que é como se fosse um Pix, chave aleatória, que a indústria pode devolver para o seu fornecedor relativo a essa negociação. O fornecedor pega essa chave aleatória, entra no nosso site, naquela aba lá em cima chamada token, joga e vai validar. Ele vai aparecer um pouco de detalhes sobre a negociação, então, o preço, a categoria do animal, a data de negociação e as datas que compõem o indicador, já que ele é uma média ponderada, né, de 3 dias, e ele consegue ter a certeza de que o negócio dele chegou até o indicador e fez parte do cálculo. A gente espera que cada vez mais, né, agentes possam aderir ao uso dessa ferramenta. A gente fez um lançamento em julho, então ele é recente, mas a gente já tem mais de 500, quase 550 consultas, o que vai dar uma média diária de 10 a 15 consultas todos os dias de pessoas que estão querendo conferir os seus dados. Então, a gente está muito satisfeito com essa ferramenta. Espero que todos possam utilizar. Muito obrigado, Ana. Acho que esse token foi nas mais recentes lançamentos que a gente fez para o mercado, então a gente fica muito contente de algumas indústrias já estarem aderindo. Eu acho que é mais um mecanismo de transparência, de confiança, credibilidade para a cadeia. É muito importante relembrar que os nossos indicadores no Brasil são de contribuição voluntária das indústrias, dos pecuaristas que compõem esse mercado, e diferente dos Estados Unidos, por exemplo, Ana, no qual o mercado tem uma obrigação federal para fazer isso. Então, esse indicador para a gente aqui, ele só tem assertividade porque todos vocês contribuem muito para que essa amostra chegue nesse patamar e a gente consiga aí trazer esse norte de preço para o mercado e que nos permitiu, para essa foto histórica, né, exatamente há um ano atrás, a gente estava aqui no Fórum Pecuária Brasil, a gente estava na iminência desse anúncio na B3, que foi no mês subsequente, em outubro, então a gente estava com quase tudo certo ali, mas não podia contar ainda, tinha algumas aprovações da CVM, mas ficamos muito contentes, porque muitos de vocês que estão aqui nesse recinto estavam com a gente na Bolsa, foi um dia histórico, dia 17 de outubro, de 2024, a gente ficou muito contente com esse lançamento e essa foto exemplifica como a gente conseguiu isso por esse engajamento da cadeia como um todo. A gente não fez isso sozinho, foi com o pecuarista, foi com o GPB que começou com a gente, foi com a indústria que apoiou muito, e via BIEC e outras entidades. Então a gente fica muito contente de hoje já ser esse indicador oficial de liquidação. A gente passou a valer a partir de fevereiro desse ano. A gente tem muita alegria, não vou antecipar alguns dados da Marielle para mais tarde, mas estamos aí alguns meses duplicando, alguns meses triplicando a liquidez desse contrato e a gente fica muito animado porque a gente tem muito pela frente. Para falar um pouco de 25, a gente fez esse ano com o time aqui indicador do Boi da Tágua na Estrada, eu, Beto Zilo, a Isabela, rodamos aí 10 estados do Brasil, passamos em Prudente, Rondonópolis, Três Lagoas, Palmas, Uberaba, Nanuque, Vilhena, Ariquemes, Goiânia, Xinguara e finalmente Salvador. Então, realmente, a gente está com esse projeto em parceria com a B3, com a Nova Futura, com a Cargill Nutron, que nos apoiaram e muito, a gente agradece aqui no palco. E a gente está com esse conceito de levar informação para a ponta, levar informação de qualidade para engajar a pecuária, para explicar que a B3 não é um cassino, é um lugar que pode ser uma plataforma de segurança para esses dados, de apoiar a cadeia pecuária, tanto os pecuaristas quanto a indústria. Então, é muito importante esse projeto, a gente ir para a ponta. A gente sabe que a gente estava trocando o indicador que ficou 40 anos no mercado, então a gente precisa ir para a rua, precisa realmente explicar o que está acontecendo, e foi um prazer muito grande ter feito esse projeto. Hoje a gente está aqui culminando no fim dessa jornada do Boi na Estrada, que é a última etapa, que é o Fórum Pecuária Brasil, e amanhã teremos a nossa inovação também, a novidade do ano, o Beef Dinner. Muitos de vocês estarão lá. Realmente a pecuária brasileira merece ser celebrada aqui no Brasil, que a gente está cansado de ver muitas coisas acontecerem em outros lugares do mundo que não são aqui, então a gente está com muito orgulho de poder fazer homenagem amanhã para o seu Antônio Campanelli, para o seu Zé Mineiro. Então, muitos de vocês estarão presentes com a gente por lá. Pessoal, muito obrigado. Essa foi aqui a etapa do indicador, atualizar para vocês. Eu, a Ana, todo o time da APRA vai estar disponível aqui para quem quiser reportar, quem quiser entender um pouco mais, quem quiser conhecer a Datagro. A gente sempre comenta que a Casa da Pecuária está aqui na Faria Lima, na Dacom, quer conhecer um pouco mais do trabalho, entender como os dados são apurados, fica o convite, tá? Então, a gente está aqui com muita alegria de poder estar conduzindo esse trabalho. E agora, vamos para o nosso segundo capítulo da apresentação.
Bom, Gui, vamos falar um pouquinho de mercado agora, né? O que está acontecendo? A gente está indo para o nosso 5º ano aqui, cada vez mais calibrando as nossas análises, aumentando a equipe, conseguindo mapear o mercado de forma mais ampla. E, no fundo, também, muitos aqui já são clientes da Datago, da nossa área de pesquisa, nos acompanham os relatórios diários, semanais, as notas, o nosso BIFCOL. Então, a gente vai trazer para vocês aqui hoje um pouco do que os nossos clientes acompanham, a visão de mercado que a gente faz, as nossas estimativas de abate para a temporada que vai se encerrar agora, como é que a gente está vendo para o próximo ano, e trazer um pouco desses visão de preço de mercado que cada vez mais conectado internacionalmente fica mais complexo de analisar. Então, a gente vai poder dividir um pouco com vocês. A gente vem, Guilherme, de um ano, né, que a gente teve diversas mudanças. Ano passado, se lembrar aqui no Fórum Pecuária, exatamente em setembro, foi quando a gente teve aquela alavancada de preço super expressiva, né? O preço do boi aqui em São Paulo foi o maior rally de preço da história registrada, subiu mais de 50% em 4 meses, esse preço chegou a 352, a gente viu um dólar que saiu de 5,40, foi para 6,20, deu um suporte muito interessante para a exportação. No final do ano, o mercado interno começou a sentir um pouco esse consumo, o mercado voltou para um patamar mais equilibrado, de 320, 330, e esse ano a gente está vendo um mercado bastante equilibrado. O mercado tem aí gravitado entre 330 de teto e um piso de 300 em São Paulo, que foi rompido por um período muito curto de tempo, mas um mercado que está operando escala, um mercado que teve um regime de chuvas que favoreceu muito o pessoal conseguir dosar um pouco de escala esse ano. A gente tem um ano que os preços de reposição foram interessantes, margens de confinamento estão muito positivas, a gente teve algumas turbulências no mercado internacional, tarifaço, algumas coisas, mas o Brasil está performando maravilhosamente bem em exportação, figura do Perosa que cada vez mais abrindo o mercado, toda semana uma notícia nova, a Indonésia que abre, a Filipinas, é o Japão que está na iminência de também, com alguns estados serem autorizados. Então, esse é o cenário de preço que a gente traz para esse ano, do mercado que está relativamente equilibrado, e a gente vai poder destrinchar um pouco mais em detalhe aqui, colocando uma ótica na temporada 25, nesses preços como eu coloquei, e agora eu passo para o Gui fazer os complementos aqui para a gente também. Bom, acho que o João introduziu bem de onde a gente veio. Vamos falar um pouco de para onde a gente está indo. Agora acho que é um pouco mais simples. Pessoal, o ser humano tem um problema que toda vez que ele vê alguma coisa acontecendo, ele acredita que isso vai continuar acontecendo. Isso é natural, né? A gente tem isso bem estudado em finanças, economia, qualquer outra área que pensa muito sobre o comportamento humano, e nesse tipo de variável acontece. Infelizmente, na maioria dos casos, o preço não carrega a inércia, ele não tende a ir necessariamente na mesma direção. A oferta ou a demanda, dependendo de onde elas estão vindo, por outro lado, sim. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse é um mercado que passou por um período de grandes incentivos para engordar mais animais, pico muito forte de preço, chegamos a ver margens nunca antes vistas no Brasil para engordar gado. Agora, né, já vendo aí bezerro firmar um pouco na frente, também outro fundamento importante a longo prazo. Mas acho que, de forma muito simples, esse é um mercado quase tão bem demandado quanto ele é ofertado. Hoje, talvez um pouco mais bem ofertado, porque o mercado interno já dá uns sinais um pouco mais estranhos, a economia começa a desacelerar, a gente está falando de juro real no Brasil já perto dos 10%, é coisa demais isso, e afeta muito a economia e o consumo aqui dentro. E, por outro lado, a gente está falando de um ano em que a gente literalmente viu o dólar sair de 6,20 para 5,20 quase, né? Então, mais uma complicação importante. Se o mercado opera basicamente escala, clima, boi casado ou mercado interno e exportações e suas derivadas, acho que está claro que a gente está num ano equilibrado, quase tão bem ofertado quanto ele é bem demandado. Pode passar, João, por favor, que eu acho que é mais legal ainda se a gente olhar os outros estados. Curto prazo, acho que todo mundo vê uma espécie de entre-safra limitada começando a ganhar forma, volta às aulas não está sendo aquela coisa toda, o mercado interno já tem as suas dificuldades, ainda tem hoje uma decisão importante de juros que pode afetar ainda mais o nosso câmbio, mas se a gente olha praças e praças aqui dentro, algumas delas ainda acumulam alta no ano. E isso diz muito sobre o que é o mercado do boi no Brasil. Não é um mercado, são várias regiões diferentes. A gente teve no Pará, na Bahia, em Minas, no Mato Grosso. Nunca é a mesma realidade, mas muitas vezes ela rima entre os estados. E a gente está vendo isso começar a aparecer. Se a gente olha os diferenciais de base, acho que ninguém nunca aqui, quem está um pouco mais de tempo no setor, lembra de ter visto o Mato Grosso com preços tão próximos de São Paulo, que é justamente uma das coisas mais importantes quando a gente fala de longo prazo. O setor está em um processo heterogêneo de transição, isso está claro. Não são todas as praças que já apresentam isso, mas as que apresentam se mostram aí com mais clareza, a gente pode falar. Então, temos o Mato Grosso do Sul mais caro do que São Paulo.
Isso não é tão comum assim, apesar de a gente ter visto em alguns momentos no passado recente. Temos o Mato Grosso praticamente no mesmo preço que São Paulo. Isso certamente não é comum nem para o passado recente. E aqui que mora o cuidado que a gente tem mais a longo prazo. Pode passar, João, por favor. Estendendo a mesma lógica, praças mais ao norte, vejam a trajetória de alta muito clara do diferencial de base, ou seja, a diferença entre os preços de praças muito longe da base, Rondônia, Pará, Tocantins, quase que invariavelmente está se reduzindo. Isso é muito simples, pessoal, são todas praças de fêmeas, tá? Praças de cria. Tipicamente, se isso começa a aparecer em uma trajetória mais longo prazista, tem alguma coisa por trás, já querendo dizer que existe uma inflexão de oferta querendo se materializar. Por que ela não se materializou ainda? Acho que é uma segunda questão. Mas acho que se a gente pensar que milho e farelo no preço que está, deixa até siriema tão gorda quanto o boi, acho que a gente pode ter uma pequena dica de por que talvez o mercado esteja tanto no marasmo, tão bem ofertado, quanto ele é bem demandado. Pode passar, João. Acho que a base para tudo isso que a gente viu até agora certamente é o clima. Ano passado foi muito irregular de chuva, nesse ano foi muito regular de chuva, então mudou muito a percepção, né? No ano passado, a escala esticava, ficava lá em cima, aquela coisa saindo boi pelo ladrão. Nesse ano oscilou bem, né? Pelo menos nessa primeira metade do ano, a gente vai mostrar a escala logo mais, mas agora o pasto secou, pessoal. O pasto secou e acho que não tem um confinamento que não está perto da taxa máxima de lotação. Então, é simplesmente isso que está acontecendo. A sazonalidade de demanda para o segundo semestre é boa, e isso apoia os preços, mas o problema é que o mercado continua muito bem abastecido, em especial de fêmeas, e a base para estar assim, certamente, é porque o clima ajudou e muito. Ressaltar o trabalho dos nossos climatologistas, né? Isso aí é tudo ponderado por área de pastagem, aqui no Brasil, esse gráfico ele é bem preciso mesmo, então a gente já está olhando aí para um cenário, aí pode passar, João, por favor, no qual a gente já vê uma recuperação de chuvas começando a querer aparecer na segunda quinzena de setembro. Mais do que isso, com alguma possibilidade de laninha, com alguma possibilidade de chuva acima da normal climatológica no Brasil Central e no meio norte a partir de outubro e novembro. O que isso quer dizer? São todas as principais áreas de cria. Qual que é a base para uma cria ser viável economicamente? É ter pasto para segurar essa vaca lá. É ter pasto para o boi poder fazer a monta lá, para poder fazer todo o implemento de tecnologia. Pessoal, não tem outra. Começa a chover. Isso é um fundamento importante, mais ainda porque a gente está falando de um ano em que, como ração ficou barato, estamos há 4 anos matando vaca no Brasil, isso quer dizer que a gente deixou de produzir bezerros, mas a demanda por eles não está dando trégua nenhuma, na verdade está até um pouco mais forte. Isso é um fundamento muito forte para a gente começar a pensar em retenção de fêmeas a longo prazo. Pode passar, João, por favor? E aqui eu ressalto também um trabalho que a gente até mostrou ano passado, eu vou retomar, mas é o Ninho Laninha impacta abate de gado no Brasil, pessoal, não tenham dúvida disso. Mais ainda se ele tem um reforço econômico, né? O reforço econômico desse ano é que o prêmio da arroba do bezerro é 30%, né? 35% para algumas praças. E a gente viu isso no campo, a gente traz isso aqui para vocês, é o trabalho da PRA que ajuda isso aqui para a gente refletir. Mas se a gente tem uma possibilidade de um laninha, mesmo que fraco, isso está embutido em todas as nossas projeções invariavelmente. Pode passar, João, por favor. O laninha no Brasil diminui o abate de bovinos. A intensidade que ele vai diminuir é uma segunda questão. Como essa é um laninha de fraca, talvez média intensidade, mas realmente muito mais próximo de fraca, ele vai diminuir pouco. Então, a gente não está falando de abate cair, a gente está falando de desacelerar o ritmo de crescimento, num primeiro momento, que a gente está há 4 anos abatendo fêmeas. Se a gente olha para as escalas, pessoal, aqui eu acho que fica mais claro ainda. Vocês viram que o preço está, em 2025, sobe e desce bonitinho. Se colocar a escala, Brasil, São Paulo, o que seja, ele vai ficar numa correlação inversa quase perfeita. Então, é nítido o que acontece, pessoal. É um cabo de guerra, é um poder de barganha. É um mercado tão bem ofertado quanto ele é bem demandado. Para quem não sabe, a escala média, a quantidade de dias que a indústria conseguiu programar, a indústria tem muito custo fixo, tem que programar o máximo que ela puder. Se ela estica, a disposição a pagar tende a cair um pouquinho. Se ela encurta, a disposição a pagar tende a crescer um pouquinho, né? Então, na prática, o que é o mais importante? Que a gente tem um ano com um dos maiores percentuais que a gente já viu de animais confinados no Brasil, né? Então, vejam que destacado nos números em vermelho, no gráfico que está à esquerda de vocês aqui, são todos os meses de maio, percentual de animais terminados com ração. Olhar segundo semestre é difícil, pessoal. Segundo semestre sempre tem confinamento. Primeiro semestre, não. Vejam o que aconteceu em maio. 80% dos animais abatidos reportados para a Datagro foram terminados com o uso de ração. Não tem como falar, pessoal. Milho e farelo nesse preço até siriema virar boi. É simples assim.
E vejam aqui como existe uma disparidade. Não são todas as praças que estão com esse comportamento. São principalmente as que têm mais engorda intensiva. Isso fala a mesma questão, pessoal. Exatamente o mesmo fundamento. Praças do meio norte ainda seguem esse padrão. É boi de safra, é cria, é estação de monta, é o que a gente sempre viu e sempre conhece da pecuária no Brasil. Nos demais estados, não. Vejam como agora a gente já está falando em escalas aí no Goiás, por exemplo, ali em Minas, já muito próximas das suas máximas históricas para esse ano, né? No segundo semestre, turma, é confinamento, não adianta. Confinamento, engorda intensiva, tudo na mesma linha, né? Eu acho que aqui, só para consolidar um pouco desse view de oferta de preços, a gente tem um ano que está claro que vai chegar muito perto das máximas históricas, eu não vou dar o spoiler ainda, mas isso muito impulsionado pelas fêmeas. Não tão homogeneamente, a gente pode dizer, porque macho não está crescendo, pelo menos não no abate cifado, né, que é algo que a gente costuma acompanhar com um pouco mais de afinco aqui. Agora, se a gente olha isso um pouco mais à frente, pode passar, João, por favor? Eu acho que olhar percentual de fêmea no abate não é nem que é importante, mas é a base do que acontece nesse negócio. Se a gente está falando em máximas históricas de participação de fêmeas, a gente está falando em máximas históricas de animais que tipicamente serão direcionados ao mercado interno, né? Então, por que a gente vê hoje um mercado que tem dificuldade de continuar andando? Simples, pessoal. Como eu disse, preço não necessariamente tem inércia. Oferta tem, porque gado é 3 anos para produzir, do momento que ele tem incentivo até o incentivo aparecer. Essa ainda é a conta que a gente está pagando da retenção de 21 e 22. Essa ainda é a conta que a gente está pagando pelo reforço de incentivo de pandemia, injeção fiscal, China, coloca tudo isso na conta. Isso, um comentário rápido, a gente, só para compartilhar um dado importante, queria me ressaltar aqui, a gente tem os abates de fêmeas divulgados pelo IBGE trimestralmente, isso tem um delay grande, muitas vezes, para reportar. Então, a Dataro, quem acompanha esses relatórios, a gente faz aí, fechou o mês, 31 de setembro, a gente já tem a projeção do abate de fêmea para aquele mês. Tendo essa base com quase 60%, às vezes 70% do abate nacional, nos dá essa previsibilidade muito interessante. A gente fica contente que o mês que a gente teve a maior diferença com o IBGE não rompeu a casa do 1%. Né? Então é muito legal porque a gente que vem do mundo da agricultura, a gente tem moagem de cana quinzenalmente, a gente tem esmagamento de soja também mensal, na pecuária a gente tem essa carência de dados e é muito legal poder acompanhar isso, não só a nível Brasil, mas também para os estados. Perfeito, João, muito bem lembrado. Pode passar, que eu acho que até para abrir um pouco isso, qual o estado que jogou esse tanto de fêmea no mercado, pessoal? Para nós é bastante simples, né? O diferencial está muito concentrado nas praças de cria, ou seja, o estoque de vacas ainda está fazendo preço nesse mercado e provavelmente ainda vai continuar fazendo por algum tempo. Agora está muito claro que não é mais estrutural, né? Vejam Goiás, vejam Mato Grosso do Sul, com o percentual de fêmeas já abaixo do que foi ano passado. Pessoal, a gente ainda está em liquidação de rebanho, só que a gente não tem mais a mesma disponibilidade de estoque. Se a gente associa uma coisa com a outra, é muito simples. Os vasos comunicantes da pecuária regional no Brasil estão se comunicando, né? Quem paga melhor, tira animais do estado que não consegue competir. Quem tem um estoque maior, por ser a característica do estado, ainda coloca esses animais no mercado. Então, é muito claro, pessoal. Tudo isso fala a mesma questão. Não é mais estrutural essa alta de abate. Ela já é mais fragmentada. Ela já tem um quê de inflexão. Pode passar, João, por favor. E a gente, até consolidando isso nos números do mapa, do CIF, fica mais claro ainda, né? Acho que, se a gente pensar em categorias, o abate de macho, como eu disse, não está subindo, só o abate de fêmeas. Olha a boca do jacaré abrindo no gráfico à esquerda de vocês, pessoal. É a fêmea rasgando para cima, é o macho rasgando para baixo. No segundo semestre, isso pode voltar atrás? Pode, não tenham dúvida disso, tem muito confinamento para sair. Mas não nos parece que é suficiente. A gente está dependendo fundamentalmente de fêmeas para aumentar o abate. Isso não aconteceu nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, tudo aumentava. Nesse ano é só fêmea. Mais um argumento para essa mesma percepção. E acho que, para fechar isso tudo, consolidar, né, a gente pode falar da nossa projeção de abates. A gente vai trazer as projeções todas, exportações, consumo, etc., mas eu acho que a gente desistiu, assim como nos últimos anos, de apostar contra a exportação, porque só performa melhor. O trabalho feito pelas autoridades no Brasil tem sido muito legal para as nossas exportações. Nesse ano, a gente desistiu de apostar contra a oferta, apesar disso não dialogar tão bem mais com o nosso estoque de gado. É muito incentivo para abater, pessoal, não adianta. E o incentivo para criar está aparecendo, mas o para abater mostrou que a gente trocou de patamar. Todo mundo aumentou a capacidade de abate,
todo mundo aumentou capacidade de confinar animais, quase todo mundo investiu nesses últimos 2 anos, quando a gente teve uma pequena trégua de juro e agora talvez um pouco ali no limiar. Mas, basicamente, se a gente está há 4 anos abatendo fêmeas em liquidação de rebanho a 3, isso quer dizer que quanto mais a gente apertar a mola do ciclo agora, pior é o rebote de quando ela vier na gente depois. Porque o problema é muito simples, pessoal. Gado demora para produzir. 9 a 10 meses de gestação, 6, 8 meses de desmama, depende, o pessoal faz um pouco diferente. Vamos assumir 12 meses, 10 meses de recria, 3, 4 para engordar depois. Turma, daqui 3 anos a gente vai pagar essa conta de estar batendo esse tanto de vaca. O problema é que demora, e ano passado não demorou. Então, a gente está com aquela assombração do curto prazo ainda na cabeça, mas o longo prazo continua e sempre vai ser soberano. Quanto menos cair nesse ano, mais ele vai ter que cair nos próximos. É muito legal a gente poder apresentar nossas projeções aqui, como você muito bem comentou, a Datago tem uma tradição muito grande de fazer estimativa de safra, na figura do Dr. Plínio, que sempre foi muito assertivo, né, nos mix de produção. Então a Datagro se consolidou muito com todas as projeções de mercado que o Dr. Plínio conduziu. Fazemos o mesmo para moagem e fala-se muito pouco de projeção de abate no Brasil, né? Quanto vamos ter de oferta. É muito legal trazer esses dados para fazer as contas, né? Então acho que esse indicador da gente apontar uma quebra de quase 9% na oferta de gado para o ano que vem, são quase 3,5 milhões de cabeças de bovinos que vão estar fora. Então, a gente viu esse ano que muitos frigoríficos tiveram os incrementos de abate, muitas plantas que estavam desativadas voltaram a bater, os confinamentos têm acompanhado o crescimento disso também, a gente está vendo diversas operações no Brasil que têm se consolidado, mas vai ser um ano desafiador. Tanto para a indústria quanto o pecuarista que está nos ouvindo aqui já deve estar sentindo um pouco as dificuldades na originação de boi magro, principalmente, que não tem desvalorizado, pelo contrário, tem ganhado terreno. Então, acho que esse cenário já dá para a gente poder fazer um pouco de conta, olhar as projeções de grãos também, que de insumo acho que vamos ter um ano interessante, mas reposição vai ser o desafio para o ano que vem. E uma coisa muito importante, Gui, que a gente vai discutir muito, visto que o Brasil cada vez mais tem dirigido parcela importante da sua produção para exportação, o mercado interno brasileiro tem algumas dificuldades. A gente vê que o nosso PIB per capita, a nossa renda não é tão forte, não consegue competir com os nossos consumidores lá fora. Então, como é que a gente vai administrar essa dicotomia, né, do boi do Brasil acima de 320, famosa picanha de R$120 o quilo, como é que o consumo consegue absorver parcela disso? E falando de um país que tem dimensão continental, né? O Brasil é um país que tem diversas realidades dentro dele. Então, vamos trazer um pouco dessa visão, como é que a demanda pela carne brasileira vai estar operando aqui no mercado interno. A gente optou por trazer uma visão um pouco mais de mercado interno, vamos falar de exportação também, mas como tem painel de exportação, tudo, a gente não vai dar muito spoiler aqui, assim como para a cria, que também tem um espaço grande ainda para crescer muito no Brasil, né? Mas do básico, pessoal, comparar boi, vaca, novilha com boi casado é a base para entender o mercado interno. É o mesmo produto, né? A gente compra a carcaça de boi, a gente só desmonta ela, depois vende isso para o atacado, e isso acaba balizando o nosso mercado interno. Então é muito simples, pessoal. Vejam a linha roxa, que é a carcaça casada, e vejam como ela está acumulando uma queda maior do que a do mercado de gado para abate no Brasil. Pessoal, é simples. Já está desacelerando o nosso mercado interno. E isso é uma função de 2 coisas, renda e preço, basicamente. No fundo, é poder de compra, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aqui para comparar os dois, a transição é perfeita. É comparar a oferta com a principal demanda que a gente tem pela nossa carne, que ainda é aqui dentro, em 65% dos casos aproximadamente. Se a gente abre um pouco disso, pessoal, é muito simples. A gente está com taxa de juros real elevada, a gente está num cenário em que ainda tem algum excesso de estímulo fiscal, então isso impede que a taxa de juros possa se acomodar um pouco melhor. Entrar nas razões disso não é o nosso trabalho aqui, o que é o nosso trabalho aqui é falar sobre os impactos que isso gera no consumo de carne. E é bastante razoável, pessoal. Mais juro real, menos incentivo para consumir, menos crédito na economia, mais incentivo para poupar, tudo isso acaba impactando muito a nossa propensão a consumir mais carne. E aí, obviamente, se a gente faz uma conta simples, poder de compra, paridade poder de compra, técnicas simples de microeconomia podem ajudar a chegar numa conta desse tipo, vamos medir quantos quilos de carne eu compro com o salário médio, quantas horas eu trabalho para comprar 1 quilo de carne, tanto faz, pessoal, pode ser qualquer um. A gente trouxe o quanto eu compro de carne no mês, porque ele dialoga perfeitamente com o nosso consumo per capita. Então, é só prever isso para prever o consumo. O problema é que é mais difícil prever isso que prever o consumo, né? Então, tipicamente, a gente prefere prever um pouco o consumo, projetar isso melhor.
Vejam como o nosso poder de compra já foi penalizado. Não tanto como em 22, mas se a gente sabe que o que manda a longo prazo é a oferta, está claro que a gente vai ter um desafio aqui se a gente mantiver os mesmos níveis de crescimento de renda, de atividade, que a gente já sabe que o Brasil tem desafios a longo prazo. A gente abre isso, pessoal, e isso é um trabalho extenso, tá? Que é só uma palhinha do que a gente acaba levando para os clientes, mas a gente abre isso estado a estado, país a país, tem 23 mercados da carne bovina, eu aumentei um pouco esses últimos dias, porque alguns estão ficando mais relevantes, que a gente acompanha pelo mundo. Estado a estado é muito simples, pessoal. O preço da carne não é tão diferente no Brasil como um todo. A renda é. Então, qual que é a grande dificuldade? Os estados que têm mais dificuldade em sustentar a própria renda são os estados que têm mais dificuldade em sustentar o próprio poder de compra da carne bovina. Vejam que interessante como a gente tem a média Brasil mais para o lado positivo, não exatamente no meio. Por quê? Porque a gente tem mais população concentrada em regiões de grandes centros consumidores, em regiões de atividade econômica. A questão é a seguinte, pode passar, João, por favor? Desacelerar consumo no Brasil não é nada trivial, tá? Quem está numa parte do Brasil certamente vai ter uma percepção completamente diferente do que quem está em outra. Tem turismo, tem Dia dos Pais, tem feriados, tem festas de fim de ano, tudo isso acaba afetando. Mas a condição é muito simples, pessoal. Se o salário médio no Maranhão é R$2.000 e o salário médio em Brasília é quase 6, é óbvio que o impacto disso no consumo vai ser completamente diferente em cada um desses estados. Então, tomem cuidado quando a gente fala de consumo per capita, e tem uma queda projetada de 5% para esse ano, mas vocês viram o que vai acontecer com o abate, vocês viram que quem está mandando é a fêmea, e a fêmea fica no mercado interno. A gente espera que o consumo per capita de carne bovina do Brasil tenha um problema maior no ano que vem, uma queda de mais ou menos uns 9, 9,5%. Agora vamos falar de coisa boa, tá, pessoal? A mensagem às vezes é dura, mas ela tem que ser precedida por algo um pouquinho mais positivo. A gente está brigando, ou melhor, tem mais gente brigando pela nossa carne. Nós estamos brigando com o americano, com o chinês, com o filipino, mais recentemente agora com o indonésio, quem sabe muito em breve com o japonês. E acho que apostar contra a exportação certamente não foi só um pesadelo nosso, mas de qualquer um que acompanha o mercado de carne. É impressionante o quanto surpreende para cima. E a gente, apesar de não ter desafio nenhum em volume, superar temores de tarifaço, a gente ainda tem incertezas, né? A gente foi tarifado em 50% pela maior economia do planeta. A gente tem uma investigação de salvaguarda no mercado chinês, que pode surpreender um pouco, foi postergada, tem uma sinalização positiva, mas ainda assim tem dificuldades. E o mais importante de tudo, que tem sido o desafio desses últimos dias, que é o dólar. Eu acho que antes de a gente entrar nas dificuldades, é importante lembrar, isso está pressionando, é parte do porquê o preço tem dificuldades em conseguir se sustentar na arroba aqui dentro, mas vejam que quando eu comecei a analisar esse negócio, a gente falava em recorde de exportação de 160 mil toneladas, a gente está mandando isso só para a China hoje, né? Veja que quando eu comecei a olhar para esse negócio, a gente falava em talvez alcançar 10 bilhões de dólares para a balança no final do ano. A gente vai bater agora, sabe? Então, tem muito mais conquista do que preocupação aqui. Mas, obviamente, e aí pode passar, João, por favor, quando a gente fala de câmbio não tem nada a ver com o boi, mas afeta o boi muito, sabe? A gente tem uma alta do boi em dólar pronunciada nesse ano, e a gente tem uma baixa do boi em real. É esse o problema, pessoal. O nosso boi precificado em real vai fazer cada vez menos sentido a longo prazo se a gente virar um país exportador. O nosso boi precificado em dólar vai ter que fazer cada vez mais. De uma forma muito simples, o preço de exportação $600 por tonelada menor no começo do ano, com o dólar a 6,20, era muito melhor do que o preço de exportação $600 mais caro, com o dólar a 5,30. É esse o problema, pessoal. O câmbio não está deixando a nossa carne chegar no preço justo dela para conseguir ser repassada aqui dentro. Isso vale para tudo, tá? Não é só para preço. Impacta o custo, certamente limita parte do potencial de alta que poderia vir numa soja, num milho. Então, os vasos comunicantes da agropecuária se comunicam e isso se equilibra. Mas não tenham dúvidas. Parte do porquê o boi tem dificuldades em se sustentar, mesmo tão bem demandado em volume, é dólar. E está surpreendendo muita gente. Hoje é super quarta, eu diria a todos para ficarem de olho na decisão de juros, né? Certamente é bem importante para a gente olhar para o boi. Acho que mais recentemente a China ganhou um protagonismo maior, né? Quando a gente fala das nossas exportações. Não era a realidade no começo do ano, mas voltou a ser estável, mais ou menos metade do nosso volume exportado. Mas vejam que a gente tem países que a gente mal via anos atrás, já começando a aparecer aqui. Esse é o caso do México, um baita do mercado interno, muito melhor como perfil de consumo para carne do que o nosso, que tem dificuldades um pouco maiores. Não tem tanto frango no México, por exemplo, aqui tem muito mais, né? E aqui a gente já está falando de um cenário em que isso dialoga com carnes, não mais carne bovina. Então, o Brasil está ganhando muito espaço em Filipinas,
em Indonésia, que virou uma realidade recente agora, baita num trabalho da BEC muito legal do Sudeste da Ásia como um todo, tem sido muito bom. América do Norte, Oriente Médio, população muçulmana dentro e fora do Oriente Médio, surpreendendo muito a imigração na Europa. Pessoal, tudo isso fala a mesma coisa. O Brasil é o maior exportador de carne, maior exportador de alimentos halal, um dos melhores de disponibilidade de beef trimmings do planeta e melhorando cada vez mais a qualidade do produto final sendo entregado. A gente é irritantemente competitivo no mercado global e não tenho dúvidas, qualquer tipo de medida protecionista é quase assumir uma perda que você teve de competitividade em relação ao seu concorrente. É isso que a gente tem feito na exportação, pessoal. E aqui eu não vou nem me estender mais, porque esse é trabalho para o painel que a gente vai ter depois. Eu estou bem ansioso para assistir, inclusive, da exportação logo mais. Vamos ao mercado global, e aqui eu devolvo a palavra ao João, porque esse é um trabalho que a gente tem olhado há algum tempo. Os clientes vão reconhecer parte do que está aqui. Uma palhinha, mas acho que está bem suficiente para a gente explicar por que a exportação não para de surpreender. Guilherme, muito interessante. Muito obrigado. Gui, parabéns, análise super completa, como sempre. A gente traz esse momento do último trimestre do ano, que na verdade é um segundo semestre desse ano bastante diferente do ano passado. A gente lembra o segundo semestre do ano passado, que uma das grandes forças motrizes que fez a gente ter esse rally de preço tão expressivo foi o próprio mercado interno. A gente viu indústrias de mercado interno aqui no estado de São Paulo romper médias de pagamentos de máxima acima de 10, 20 reais e que jogou o mercado nesse patamar com o mercado interno muito aquecido. Esse ano a gente está vendo que essa sustentação de preço está muito mais ligada ao mercado de exportação. Como o Guilherme muito bem colocou, a gente sai do cenário de 6,20 para 5,30, que realmente traz diversas consequências para o mercado. A pecuária nunca acompanhou tanto o dólar, mas cada vez mais vai ser presente no nosso dia a dia para poder estar monitorando como está vendendo o preço lá fora, para você também conseguir ter análises assertivas de quanto cobrar a sua mercadoria. A gente traz aqui dados bastante conhecidos pelos nossos clientes, esses são dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente está registrando o menor rebanho mundial nos últimos 70 anos, então é realmente bastante expressivo. Esse déficit de carne tem sido noticiado até em séries de Netflix, em todos mais que a gente tem colocado. Então o Brasil realmente é a geografia que a gente tem espaço para ganho de eficiência, para escala de produção. A gente vê o menor rebanho na União Europeia também nos últimos 50 anos. O Mercosul tem encarado dificuldades, então esse cenário todo de escassez de bovinos vai levar também uma escassez de carne que esse mercado vai ter que digerir e o Brasil está numa posição muito bem posicionada. Aqui a gente traz um estudo de alguns preços que a gente acompanha, trazendo tudo aqui em dólar por arroba, né? Essa consequência já está chegando, a gente tem aqui o Reino Unido registrando arroba de 130, Estados Unidos 128, União Europeia de 120, o México, um país muito ligado a 104, e o Brasil e Paraguai em patamares muito competitivos, a depender do câmbio que a gente vai estar usando. Mas é muito legal ver que essa consequência da escassez de boi no mundo e de carne, ela já se materializa e a gente já está sofrendo as consequências disso. Gui, traz uns pontos finais para a gente desses ciclos pecuários que cada vez mais sincronizam com a exportação mundial, para a gente endereçar aqui os pontos finais da apresentação. Isso já é amplamente falado, todo mundo sabe que está juntando um monte de desafio de curto prazo com longo prazo. Não tem mais pecuária no mundo desenvolvido, que foi quem sempre desenvolveu, e isso está virando um problema um pouco maior agora, está importando, começa a vir tarifa para impedir o problema, mas ele aparece. A questão é a consequência de um ciclo de excesso de incentivo, é uma falta dele, e obviamente a gente vai começar a ver isso aparecer um pouco mais no mercado. O estoque de gado do Brasil ao final desse ano e do ano que vem vai ficar próximo dos menores níveis desde 2008 aqui no Brasil. Um cuidado, tem muito ganho de produtividade nisso, o rebanho é mais produtivo hoje, provavelmente também vai ter mais ganho de produtividade nos próximos anos, em especial na cria. A taxa de prenhez do Brasil é perto de 50% ainda, e se a gente olha o segundo colocado, que é a Argentina, é 66%, dá 5 milhões de bezerros brincando a mais no mercado, então cuidado que isso pode amenizar um pouco a questão. A questão é uma mínima histórica de rebanho em todos os principais países relevantes para a carne bovina no mundo, ou consumidores, ou produtores, ou exportadores, ou os três, né? No fundo é isso. Então, se todos eles já estão ou apontando para baixo, ou já para baixo no abate de fêmea, quer dizer que já está faltando gado nas grandes economias. Nos Estados Unidos já está mais do que bem falado, acho que está interessante. Na Austrália vai ser mais lento do que a gente está acostumado, porque a capacidade de processamento está bem limitada. No Brasil está embicando para baixo, mas ainda crescendo, estendendo um pouco mais. Excesso de incentivo para abater, isso estica, mantém o setor na mesma trajetória por mais tempo. E na Argentina era para ter retido alguma coisa, mas não está retendo muito. Eu tive lá na semana passada, na verdade, aparentemente está estagnado. E essa é a situação.
em um cenário no qual o estoque de gado argentino também está próximo das mínimas dos últimos 10 anos. Vocês viram do Mercosul, é basicamente a consolidação disso. Agora, uma questão é a seguinte, no Mercosul isso é natural, pessoal, um problema a curto prazo, a liquidação sincronizada. No mundo desenvolvido não é curto prazo, no mundo desenvolvido é bem longo prazo, na verdade. Vocês viram isso na mídia, viram isso em série, a pecuária nos Estados Unidos vai acabar, vai importar toda a carne do Brasil, aquele discurso super protecionista, mas a conta é muito simples, pessoal, o país rico não para de consumir carne. O país rico pode diminuir, balanceia, mas a gente está falando de países ricos, que têm uma população crescentemente islâmica, né, que não come carne de porco, no caso da Europa, 60% do consumo é carne de porco, por exemplo, e esses caras não produzem mais, né? Isso está claro, não tem sucessão, o juro é muito alto, não chove mais como antes, vocês podem falar de diversas razões aqui. Mas se a gente pega as raças britânicas, que hoje estão quase todas concentradas em larga escala no hemisfério sul, elas já não estão mais em larga escala onde a gente conhecia. O resultado disso é bastante simples, pessoal. O hemisfério norte desenvolvido, quem mais produziu e consumiu carne a longo prazo no mundo, vai ser deficitário mais ou menos 1,5 milhão de toneladas no ano que vem. Nesse ano já é 1 milhão, mas está no 0 a 0, a não ser os Estados Unidos, que é quem está puxando isso para baixo. No ano que vem, quase todos ali vão ser deficitários, e isso é importantíssimo. Quem acompanha a exportação de perto viu o container Hilton sair de 10, 12 dólares o quilo uns anos atrás para 20 dólares o quilo agora. Não é só boi, também é carne. E o consumo, né, João? É muito legal trazer esse gráfico para a gente entender aonde está o consumo de carne. Falamos de rebanho, o mundo consome em torno de 60 milhões de toneladas equivalentes de carcaça, né? Então a gente tem aqui a evolução dos últimos anos. Aqui a América do Norte, que envolve Estados Unidos, México e Canadá, tradicionalmente foi onde mais se consumiu carne no mundo. Mas se a gente olhar o ano de 2021, foi um ano muito importante na história, no qual a Ásia passa a consumir mais carne que o hemisfério norte aqui das nossas Américas. Então isso mudou muito, né? E ver que a Ásia sai desse patamar de 10, foi na direção de 15 milhões de toneladas. Isso, exatamente isso que fez aqui o gigante brasileiro acordar, né? Fazer animais mais jovens e endereçar esse mercado da maneira que foi colocado. Então a gente olhar como é que esse mundo está operando é muito interessante para ver aonde está indo o consumo também. Aqui um balanço, né, Guilherme, como é que tem avançado no Oriente Médio, os meses que a gente tem acompanhado esse consumo de carne para lá e para cá. Aqui também já estamos acompanhando essa inflação de alimentos cada vez mais expressiva no mundo afora, né? Então tem alguns detalhes importantes, a gente monitora diversos preços de carne no varejo nesses países para entender como é que isso está sendo monitorado. A China, por sua vez, pode comentar um pouquinho, Gui, China e Estados Unidos, para a gente encerrar nos últimos 3 minutos disponíveis aqui. Bem rapidamente, pessoal. Então, na China o preço está recuperando, mas pouco. A China não vai voltar a ser o que era, de pagar muito bem, aquela coisa toda. Tem um problema cambial grande, a população não cresce mais. Mas a gente está falando de pouquíssimo incentivo para produzir. Números do USDA falam rebanho chinês bovino já próximo aí dos seus menores níveis da última década, talvez os últimos 15 anos ao final desse ano e do ano que vem. Obviamente, a China ainda vai ser a China para a gente, mas ela não é um mercado de preço, ela é um mercado de volume. Então, isso é excelente para evitar uma escassez, até porque a China importa cada vez mais do Brasil, mesmo importando um pouco menos no total. Para nós, ainda é um quadro positivo. No americano, então, nem se fala, né? O americano, não os Estados Unidos, mas a América do Norte, em 2022, colocava 50 mil toneladas por mês no mercado global, em 2025 está tirando perto de 100 mil toneladas por mês do mercado global. 150 era um recorde do Brasil 4 anos atrás. É esse o tamanho do impacto, pessoal, muita coisa. E a gente acha que a dificuldade nos Estados Unidos é rebanho, mas vejam como o custo está crescentemente maior. Quem puxou alta foi o boi magro, depois o boi gordo, depois o atacado, depois o varejo. Isso nem virou o problema de inflação que era para virar ainda, pessoal. É esse o tamanho do problema que o americano está encarando. Boi de 27 arroba, não faz verão sozinho, a produção já está acumulando baixa. E a Austrália, apesar de ser um competidor importante, é outro mercado, né? Uma carne de muito mais alto padrão do que a nossa, vai acabar indo alguma coisa para os Estados Unidos, mas tem cota exclusiva, não é o mesmo mercado que a gente fala. Com o preço voltando a subir, está claro que, como tem capacidade limitada de oferta, mas não tem demanda limitada, a demanda só cresce, pela mesma forma que a nossa também só cresce, obviamente os australianos talvez estejam um pouco paralelos a nós nesse sentido. Em escala, é o único que está perto. Em valor agregado, não é o mesmo produto. No Mercosul, para finalizar, a Argentina está voltando a recuperar o consumo. O Uruguai já não olha mais para a China como olhava antes, a China não paga tão bem, a gente já tem hoje a América do Norte representando mais das exportações uruguaias do que a China, e o Uruguai tipicamente tinha a China como principal destino, e os preços estão subindo até mais em dólar do que aqui.
Ou seja, pessoal, a gente está atendendo os maiores mercados do mundo. Com tarifa, a gente ainda mandou um pouquinho para os Estados Unidos. Imagina quando reabrir a cota ali no começo do ano, vai ser só 50, vai voltar a viabilizar. Imagina também que nos nossos principais competidores, com a China e com outros mercados, eles já não estão dando mais conta de olhar da mesma forma que a gente olha para o complexo exportador. E aqui eu te devolvo a palavra, João, para a gente fechar. Bom, pessoal, para concluir aqui, com 2 minutos de painel disponível ainda, a gente traz para vocês um resumo das nossas estimativas da Tagro para essa temporada. 2025, a gente está estimando o abate de 40 milhões de cabeças, dos quais 44 serão fêmeas. Para o ano que vem, essa quebra de abate registrando 37 milhões de cabeças, uma quebra de 9,3%. Mas é muito legal a gente olhar também o produto, né? Quanto a gente vai ter em tonelada equivalente de carcaça. Esse ano a gente tem uma queda, porque abateu muito mais fêmea, então o peso médio cai um pouco. Ano que vem é o contrário, isso tem um incremento, então a quebra em produto vai ser 6,8%. O Brasil deve registrar esse montante perto de 10 milhões de toneladas equivalentes de carcaça. A gente lembra aqui para trás, olha, o último ano, 2021, é 30% da produção destinada ao mercado internacional. Para 26, eu acho a grande novidade que a gente está apontando aqui hoje, a gente está estimando que 39% da produção vai para o mercado de exportação. Então, a exportação que esse ano está avançando 7%, a gente deve continuar performando isso, deve ter uma pequena queda no que vem, não porque a exportação vai estar com menos oportunidades, mas sim porque o mercado mundial vai estar mais escasso mesmo e o Brasil vai ter um pouco menos de disponibilidade de produto. E, por fim, a gente está aqui trazendo os principais resumos de curto prazo, né? A gente vê que a chegada tardia da safra esse ano fez com que os preços gravitassem de maneira mais equilibrada ao longo do ano. O último trimestre do ano está prometendo aí, sazonalmente, a gente tem trimestre que fica um pouco mais valorizado o preço da arroba, mas a gente tem uma limitação importante do mercado interno com dificuldades de absorver nesse consumo mais caro, como o Guilherme comentou, juro real acima de 10. O mercado de exportação apresenta algumas limitações de preço por muito conta do câmbio, e a gente já começa agora a ficar muito atento para a próxima temporada. O preço de reposição, de fato, ainda não está no patamar de virada de ciclo. Esse ágio tem muito mais tração para ganhar, pode ir para 30%, 40% quando esse ágio vira. E ano que vem o nosso consumo começa a ficar um pouco mais depreciado nesse mercado interno e vai trazer consequências muito importantes. A maneira de consumir carne no Brasil vai ter transformações muito importantes nos próximos 10 anos. Ana, então eu convido você, convido o Guilherme aqui ao meu lado. A gente está muito entusiasmado. Nós três aqui hoje, estamos representando um time de pecuária de mais de 10 pessoas, estão aqui nos acompanhando, alguns que já tiveram no nosso time estão presentes aqui hoje também. Dr. Plínio, Guilherme, Luiz Felipe, Dona Ruth, toda a família que dá o suporte para a gente continuar investindo, continuar ampliando, trazendo inovação na cadeia pecuária. Começamos com o nosso indicador, lançamos o nosso fórum, nossa área de pesquisa cada vez mais consolidada no mercado também. Amanhã teremos o Beef Dinner, que é uma outra inovação que a gente traz no grupo. Então, queria agradecer muito a todos vocês. Parabéns, Gui, parabéns, Ana. Foi um prazer dividir o painel com vocês e que seja um dia muito produtivo de discussões e debate.